Vamos lá, gente. Bom dia. Aqui temos talvez 20, 25, não sei. Eu sei que online, a última hora que eu vi, tinham 140. Convido quem está online e está na matriz, se quiser vir para a arena. Qualquer tema, eu sempre reforço que é muito melhor no presencial. Esse, especialmente, certamente vai ter melhor proveito aqui no presencial do que no online, para quem tem essa possibilidade. Para quem está na filial, quem está em casa de home office, quem estiver online, bota no mudo, por favor. Meu Deus. Alguém que está no online, bota essa pessoa no mudo, por favor. Porque às vezes a gente não vê, né, que a gente não está no mudo e vai falando. Bom, gente, bom dia. Estou aqui para fazer só a abertura. Vou passar a palavra para a Mariana Clark, que está aqui do meu lado. Antes, eu queria só falar alguns pontos. A gente tem tentado trabalhar no pilar de bem-estar aqui na empresa, que o bem-estar ele fala sobre vários aspectos, e saúde mental, sem dúvida, se não é o principal, é um dos principais, e eu espero que vocês aproveitem bastante. A gente está no Setembro Amarelo, por isso que a gente escolheu esse tema, mas a gente sabe que é um tema de todo dia, é um tema da nossa vida pessoal, é um tema da nossa vida profissional, e é só o começo. Eu acho que a gente precisa falar mais disso. Ontem a gente teve uma palestra, um workshop com a Mariana, com os líderes. Hoje é o momento dos times. E depois disso aqui, a gente vai pensar que outras coisas a gente deveria fazer sobre saúde mental para poder apoiar tanto o funcionário quanto os líderes, para a gente ter uma vida mais completa, mais tranquila e mais produtiva aqui. Tá bom? Mariana é psicóloga, especializada nesse tema, vai se apresentar aqui com todas as referências. Ontem foi muito legal, não sei se vocês ouviram algum feedback dos gestores, umas cabeças balançando, muito bom. E espero que hoje também seja tão legal quanto ontem e que vocês aproveitem muito. Mariana, obrigada. Obrigada, Camila. Vocês estão me ouvindo bem? Pessoal que está em casa, eu não consigo ver só para eu... Não consigo ver as carinhas. Ah, tá bom. Ele acha que ele vai tentar. Mímica. Bom dia. Enquanto ele tenta colocar as carinhas, porque a gente... É bom, né? Pelo menos a gente vê... Aí eu vou... Se a gente conseguir ver as carinhas, a gente pede para as pessoas pelo menos abrirem as câmeras, né? Para a gente poder... mas... Olha aí, olha aí. Olha aí. Convido a quem está aqui no prédio que venha para pertinho, para a gente poder usufruir ainda melhor desse tema e desse momento aqui. É isso ou apresentação? Vocês que decidem, gente, por mim. Ah, agora conseguiu. Ótimo. Que bom. Então, vamos lá. Bom, eu sou a Mariana, sou psicóloga, passei 18 anos no mundo corporativo, na área de recursos humanos. Em 2016, eu pedi o meu desligamento, eu ocupava uma cadeira executiva nos 8 últimos anos da minha carreira. Bom dia. Bom dia. Espera aí. E fui fazer uma especialização. Muito obrigada. Fui fazer uma especialização em perdas, luto e prevenção de adoecimento mental, no contexto organizacional e no contexto escolar, que é um outro espaço que eu trabalho bastante na formação de educadores para esse tema. E de lá para cá, eu tenho tido a oportunidade de levar para as organizações alguns questionamentos e algumas provocações com relação às nossas dores. E o objetivo da gente estar aqui hoje é, claro, né, tem um marco histórico, que é uma campanha mundial do Setembro Amarelo. O último domingo foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e é um tema árido,
um tema difícil, mas que a gente precisa abrir as nossas agendas, os nossos corações para falar, porque a cada 45 segundos no mundo, uma pessoa tira a própria vida. Então, é urgente a gente falar sobre isso, tá? E aí, quem estiver em casa e quiser me interromper, fazer pergunta, abrir microfone, fiquem à vontade. A ideia aqui não é professor e alunos, muito pelo contrário, é que a gente possa fazer uma troca de experiências e eu vou trazer alguns conceitos que eu espero que eles possam tocar vocês de alguma forma, tá? Bom, eu queria que vocês falassem assim uma palavrinha. Por que vocês estão aqui? O que gerou curiosidade no tema? E o que conecta vocês com esse tema de saúde mental? Uma palavra, assim, quem quiser, um convite, só para eu entender um pouquinho da expectativa de vocês com relação a esse assunto. Quem estiver em casa também quiser abrir microfone, junte-se a nós. Bom dia. Ansiedade e transtorno ou ansiedade sobre o tema? Ah, sim, boa, tá. Minha filha. Empatia, filhos. Exatamente, filhos. Ansiedade dos jovens, experiência. Ah, boa. O que mais? Manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio. O que mais? Autocuidado, boa. Compulsão. O que mais? Conhecimento em geral, né? Eu acho que o conhecimento ele tem essa potência, né? Não só de ajudar a gente do ponto de vista de prevenção, mas também é um caminho de cura, né? Em muitos casos. Bom. Boa, autocrítica, amor próprio. A Maria Elisa disse que a mãe faleceu por Covid em 2021. Síndrome do pânico, bem-estar e cuidado da saúde. Há uma rede de acolhimento já se formando. Incompreensão, equilíbrio, inteligência emocional, gestão das emoções. Medo do futuro. Muito bom. Bom, a ideia é que a gente possa usar desse espaço como um espaço de troca, como eu falei, né? E quando a gente pensa nas nossas dores e nesses processos de ansiedade, naturalmente existe uma necessidade da gente querer falar sobre isso. O que está se passando aqui dentro com a gente, né? Então, o convite que fica é esse, a gente poder usar esse espaço como um espaço de expressão, de afeto, de cuidado, para que a gente possa fazer dessa rede uma rede potente de autocuidado e de cuidado coletivo, né? Como é que a gente alcança uma cultura do cuidado quando a gente começa a fazer reflexões a respeito da gente mesmo, da nossa postura, da nossa autorresponsabilidade com relação ao autocuidado, tá? E aí, ampliar recurso emocional, naturalmente, né? Quando a gente fala de conhecimento, o conhecimento é um veículo de informação importante e potente para a gente falar de cura. E ventilar sintomas que eu falo, quando eu digo ventilar sintomas, com o objetivo da gente tentar hoje aqui, afrouxar um pouquinho da pressão e, de alguma forma, oferecer um pouquinho mais de segurança dentro desse contexto de tanta insegurança para vocês e para todos nós, tá? Bom, a gente viveu naturalmente uma pandemia, e a pandemia, vou passar esse slide, depois eu volto para ele. E a pandemia, como vocês sabem, trouxe uma série de consequências psíquicas do ponto de vista de saúde mental para a gente. Então, a gente sabe que a gente tem equipes sobrecarregadas, lideranças em crises, emocionalidade completamente comprometida em função de todos esses transtornos que estão aparecendo cada vez mais, porque a gente tem mais diagnóstico. A gente sabe que tem um estresse que é evidente depois da pandemia, né? Os nossos copos já transbordaram e a gente está atrás desse equilíbrio, desse tal equilíbrio.
E a gente tem estatísticas que são absolutamente assustadoras, assim como essas que eu falei. O Brasil hoje é considerado o país mais ansioso do mundo. São mais ou menos 25 milhões de diagnósticos oficiais, fora as subnotificações. Então, de fato, a gente precisa falar sobre esse assunto. E aí, quando a gente pensa no conhecimento como um recurso, qual é o resultado que a gente espera, né? Quando a gente tem uma situação de crise, quando a gente tem uma situação de conflito, quando a gente tem um problema ou uma dor ou um sofrimento existencial, a gente tem uma tendência a achar que a gente não tem recursos suficientes emocionais para a gente passar por essa experiência. E aí, nesse momento, a gente vai para um lugar que é um lugarzinho do fundo do poço, que é, na maioria das vezes, um lugar que a gente começa a fazer muitas queixas, a gente começa a se vitimizar e tem uma tendência a colocar a responsabilidade no outro, porque a gente tem muita dificuldade de olhar para dentro. E quando a gente amplia os nossos recursos emocionais, e é o que a gente está fazendo aqui hoje, vocês estão sentados, atentos, curiosos por essa informação. Bom dia. Existe uma tendência a gente ampliar esses recursos emocionais. E quando a gente amplia esses recursos emocionais, seja recursos antigos ou novos recursos que a gente vai desenvolver, em geral, a gente vai para um lugar que é um lugar de muita potência, que é um lugar onde a gente é guardião da gente mesmo, para que a gente possa atravessar essas experiências de dor. Então, quando eu falo do protagonismo, é um pouco do que a pandemia nos ensinou. A pandemia ensinou para a gente que a gente não controla nada, né? Mas a gente pode controlar o que está aqui dentro. E esse é um grande desafio nosso enquanto indivíduo, para que a gente possa viver mais na nossa potência e viver menos numa queixa e numa reclamação de que o outro é o responsável pelos meus processos de sofrimento. Tá? Espero que isso, aos poucos, vá fazendo sentido para vocês. Porque quando eu falo de potência, é potência daquilo que a gente faz melhor, é potência daquilo que a gente gosta de fazer. E quando a gente está bem, naturalmente, a gente consegue desenvolver melhor o nosso desempenho, a nossa performance, né? Naturalmente, isso acaba acontecendo. E aí a gente tem hoje um bode na sala, né? Na nossa sala de casa, nas organizações. E como é que a gente faz para começar a se simpatizar um pouco mais com esse bode? Como é que a gente olha para ele com um pouco mais de menos medo, com um pouco mais de coragem para enfrentar esse tema que é um tema difícil, que é um tema que sempre morou do nosso lado de dentro e a gente teve, com a pandemia, temos tido a oportunidade de falar mais sobre esses assuntos. E aí a gente teve aqui uma colega que está online que já disse que teve o falecimento da mãe pelo Covid, e eu gosto sempre de ser muito delicada falando sobre os presentes que a pandemia trouxe para a gente, porque para quem perdeu alguém da família ou alguém que amava, é difícil a gente falar de presente, né? Pelo luto coletivo que a gente viveu. Mas a gente sabe que a pandemia descortinou esses assuntos e a gente está tendo, de fato, a oportunidade de falar sobre ele, por exemplo, dentro do contexto do trabalho. Tá? Bom, o que é a saúde mental? Como é que a Organização Mundial de Saúde define a saúde mental? Como um estado de bem-estar, na qual a gente vai desenvolver as nossas habilidades para lidar com o estresse do dia a dia. Vou repetir. É um estado de bem-estar na qual a gente vai desenvolver as nossas habilidades para a gente lidar com o estresse do dia a dia. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde está dizendo, não é sobre falta de estresse, não é sobre ausência de conflito, não é sobre falta de dor. A vida não é do jeito que a gente gostaria que ela fosse. Ou seja, vai ter conflito, vai ter dor, vai ter estresse, vai ter aborrecimento, vai ter casca de banana, vai ter gatilho,
vai ter o tempo todo a vida convidando a gente para a gente entrar em contato com coisas que a gente não gosta de entrar em contato. E a gente tem uma escolha. Usar esse caldo para o nosso bem ou viver numa alienação achando que o problema está no outro. E aí, quando a gente acha que o problema está só no outro, a gente não faz uma autorreflexão sobre qual é o meu papel nesse contexto todo. E no contexto social, no contexto da nossa família e também no contexto do trabalho. Então, essa é uma reflexão importante. A OMS diz, não é falta de estresse, vai ter estresse. Mas como que eu desenvolvo as minhas habilidades para lidar com o estresse? Que é aquele famoso, vamos fazer desse limão uma limonada. É isso, né? Como que a gente amplia os nossos recursos emocionais para a gente dar conta desse estresse? Que a OMS está dizendo que vai ter. E a saúde mental, ela é multifatorial. O que isso significa? Eu não estou bem hoje, vou para casa, durmo e acordo com depressão. Isso não existe. Ou ansiedade, ou comportamentos autodestrutivos que fazem eu ter uma ideação suicida. Ela é multifatorial, é um processo. Eu sempre falo que é um gerúndio, a gente vai adoecendo com o tempo. São muitas causas juntas que fazem a gente adoecer. Não existe uma única causa que faz a gente entrar num processo de algum eventual transtorno mental. Quais são essas causas? Primeiro, temos uma predisposição genética. Ou seja, quando a gente vai no médico, o médico pergunta, você tem histórico de pressão alta? Você tem histórico de diabetes? Você tem histórico de câncer no colo do útero? Você tem histórico de endometriose? Se a gente tem esse histórico, naturalmente, a chance da gente desenvolver essas doenças é maior. A doença mental é a mesma coisa. Se a gente tem na nossa família pai e mãe que já passaram por um diagnóstico de depressão ou de ansiedade, a chance da gente desenvolver é 40% a 45% maior. Tá? Ou seja, a gente abre o olho de manhã e a gente precisa se cuidar mais, porque está no meu sangue, do que alguém que não viveu essa experiência na família. Tá? Segunda causa de adoecimento mental, o uso contínuo de substâncias químicas e tóxicas que causam inflamações no nosso organismo, a gente já sabe, e que podem causar doenças, e essas doenças físicas podem causar doenças mentais. Tá? O país que a gente vive é um convite para a gente adoecer. Por que razões? Fome, desemprego, violência, desigualdade social, grandes implicações financeiras de muito endividamento, que a gente sabe que também já leva a gente para essas ansiedades e para compulsões, etc, etc. Ou seja, a gente abre o olho de manhã e a gente vem trabalhar com mais dificuldade de desenvolver aquela teoria e aquela definição da Organização Mundial de Saúde, porque a gente vive num país que não oferece para a gente condições dignas para a gente vir trabalhar e desenvolver as nossas habilidades para lidar com o estresse do dia a dia. É muito mais tenso viver no Brasil, por conta dessas razões que eu falei, tá? Rede social. Já sabem que é um fator de muito risco para o nosso adoecimento mental. Quais são as razões? São 3 que eu vou falar, mas eu sei que tem uma série de outras que provavelmente vocês também conhecem. Primeiro, que tem uma falsa sensação de conexão. Só que a gente não está conectado com essas pessoas, a gente está desconectado, né? Por quê? Porque o cuidado e o afeto pressupõe o quê? Contato físico. Pressupõe eu botar a mão no ombro de um colega que está numa situação difícil, pressupõe olho no olho, pressupõe abraço, pressupõe presença física, né?
E a gente sabe que, quando a gente fala de rede social, a gente está longe dessas pessoas e a gente está cada vez mais desconectado com essas pessoas. Segunda razão, que a rede social é um fator de muito risco para o nosso adoecimento. Nós somos sequestrados emocionalmente, embora seja gostoso ficar ali na timeline, né, causa aquela sensação de liberdade. Nós somos sequestrados emocionalmente para consumir conteúdos que muitas vezes não são conteúdos nutritivos. Todo mundo sabe disso, né? Estou sendo redundante. Terceiro motivo que faz a gente adoecer pela rede social. Vocês já ouviram falar na psicologia positiva, que é uma ciência que estuda o bem-estar e a felicidade. É porque eu não gosto muito dessa palavrinha felicidade, porque eu acho que ela é impossível, né? Todo mundo, eu não sei se vocês concordam, mas é impossível a gente encontrar um caminho de felicidade plena 100% do tempo, né? Então eu prefiro falar do bem-estar. A psicologia positiva, ela vem dos Estados Unidos e ela é uma ciência que estuda o bem-estar. E ela diz como fator número 1 para a gente não ser feliz ou não ter mais momentos de bem-estar, quando a gente se compara a outras pessoas. E a rede social estimula que a gente se compare o tempo todo. Ou seja, a gente está se afastando, eventualmente, daquela busca que a gente fica, daquele equilíbrio que a gente fica diariamente de alcançar esse lugar, porque a gente sabe que a gente não vai alcançar nunca, porque quanto mais a gente se compara com o outro, mais frustrado a gente fica, mais afeta a nossa autoestima, mais irritado a gente fica e mais comprometido emocionalmente a gente fica, tá? E por último, e não menos importante, as nossas experiências e as nossas histórias de vida são um fator também de muito risco ou de muita proteção para os nossos processos de adoecimento. E é deles que a gente vai falar hoje. Por quê? Predisposição genética, a gente tem controle? Não. A gente pode ter uma ação preventiva para a gente não entrar em processo de adoecimento, né? Através de autocuidado, diversas outras formas que a gente vai falar aqui. Mas a gente não controla. O uso de substâncias químicas, naturalmente, a gente controla quando a gente fala de autocuidado, as escolhas que a gente está fazendo. Aqueles prazeres efêmeros que a gente sabe que causa bem-estar hoje, mas a gente sabe também que médio e longo prazo pode causar adoecimentos, inclusive. O Brasil, a gente controla alguma coisa, né? Algumas atividades acabam alcançando e tendo essa dimensão mais social, mas a gente sabe que a gente tem menos controle do ponto de vista do dia a dia da nossa rotina. A rede social, naturalmente, a gente pode se policiar e tentar consumir menos, né? Sabendo que faz mal, especialmente os nossos filhos. Mas as nossas experiências e as nossas histórias de vida é onde eu gostaria de entrar um pouquinho mais a fundo, porque eu acho que quando a gente conhece um pouco do que se passa e do que se passou, e aí eu estou falando assim de passado, de presente e de futuro, são de fato disparado as experiências que vão fazer a gente entrar ou não em processo de adoecimento. Tá? Dúvidas? Bom, existe uma pesquisa que vai dizer que essas experiências e essas histórias de vida, elas marcam e definem a nossa trajetória. O que isso significa? Que a gente vai, ao longo da nossa existência, viver mais ou menos uma média de 10 a 20 experiências de sofrimento existencial. Quais são eles? Levanta a mão quem já perdeu pessoas que amava. Todo mundo. Você não levantou a mão. Só tem uma notícia para você. Você vai viver. Ainda. Infelizmente. Essas experiências de perda de pessoas que a gente ama, que a gente considera lutos, que são as conhecidas,
São experiências que a gente vai passar ao longo da vida, naturais, esperadas, e são consideradas luto. E o que é o luto? É um processo de rompimento de vínculo. À medida que eu rompi um vínculo com alguém que eu amava, inevitavelmente nós, indivíduos, entramos em processo de luto. Tá? E aí essa pesquisa mesmo diz que mais ou menos de 5 a 7 pessoas que a gente ama vão morrer ao longo da nossa existência. E aí a gente espera que a gente morra bem velhinho, né? Mas a gente sabe que isso, infelizmente, não é um privilégio para todo mundo. E quando a gente fala das nossas experiências de morte, quando a gente pensa na nossa finitude, necessariamente a gente está falando das nossas experiências de vida. Se eu sei que eu vou perder uma média de 5 a 7 pessoas ao longo da minha vida, o que eu estou fazendo com as minhas escolhas hoje? Como é que está a qualidade dos meus vínculos hoje? E essa é uma reflexão e um convite para vocês levarem para o travesseiro hoje à noite. Além das experiências da gente perder pessoas que a gente ama, tem o que a gente considera de lutos não reconhecidos, que são experiências que às vezes podem afetar a gente, tanto quanto a gente perder alguém que a gente ama, ou às vezes até mais. E são experiências que a gente considera como lutos não reconhecidos, porque a gente vive numa sociedade que exige uma felicidade tóxica e uma positividade tóxica que são incompatíveis com a nossa condição humana. Quais são elas? Quem aqui já perdeu um bichinho de estimação? Não sei se o pessoal de casa está levantando a mão. Vocês podem, se vocês estiverem vendo alguma coisa que eu não estou vendo, vocês me avisem, tá? Isso. Antônio, já nasci sem meu avô paterno. Hoje, aos 41, não tenho nenhum dos avós, nem meus pais. Muitas perdas, isso. Essa perda me assusta, ainda não vivi. Quem aqui já viveu um processo de divórcio? Quem aqui já passou por um aborto? Quem aqui já mudou de trabalho? A galera lá de dentro está acompanhando e participando. Todas essas experiências, que são experiências que a gente vive e que são consideradas também lutos, elas são experiências que afetam a gente em todas as nossas dimensões. Além dessas que eu citei, tem uma série de outras, como, por exemplo, o luto do homem, como, por exemplo, o luto do irmão, como, por exemplo, a gente viver pequenos traumas na infância ou na vida adulta, de preconceito, de relações tóxicas, todos esses pequenos traumas que a gente vai acumulando ao longo da vida, e alguns são maiores do que outros, porque causam mais estragos do que outros, são também consideradas experiências de luto. E essas experiências, elas afetam a gente em todos os nossos sentidos. Elas se manifestam em todas as nossas dimensões. A gente fica... sem som aqui, gente. Voltou. Voltou? Voltou. A gente fica completamente comprometido, por exemplo, na nossa memória. A gente fica com déficit de memória, porque o luto afeta o nosso cérebro. A gente fica com baixa capacidade para produzir. A gente fica com o nosso foco comprometido. A gente fica com um pensamento muito mais acelerado do que se a gente não tivesse numa condição de sofrimento. A nossa dimensão física. A gente tem reações no nosso corpo que na maioria das vezes a gente já conhece, né? Tem alguém que tem um foco mais com problema na coluna, tem outras pessoas que têm um foco maior, um calcanharzinho de Aquiles na parte digestiva, tem gente que cai o cabelo, tem gente que tem taquicardia. Ou seja, o nosso corpo gritando e inflamado por essas questões de sofrimento sendo exigidos da gente, né? A nossa dimensão emocional.
quem na pandemia não fez mais uso de álcool? Quem na pandemia, por exemplo, que é um luto considerado um luto coletivo, não se automedicou? Quem não usou mais drogas ilícitas do que estava acostumado a usar ou começou a usar novas drogas? Ou seja, também tem uma mudança no nosso comportamento quando a gente vive essas experiências de sofrimento. Quando a gente pensa na nossa dimensão existencial e espiritual, por exemplo, a gente vive um processo de luto, a gente vive um processo de sofrimento, de dor aguda, a gente se questiona. Tem uma atualização de identidade. Quem sou eu depois que eu passei por um processo de divórcio? Como é que eu vou me relacionar com o mundo a partir desse rompimento, desse vínculo? Como é que eu me relaciono com os meus amigos a partir desse rompimento? Como é que eu venho trabalhar depois de ter perdido um bichinho de estimação que era considerado como um filho e esse bichinho de estimação morre e eu chego no trabalho e alguém fala, ah, bobeira, era só um cachorro. Ou quando a minha avó morre e ela estava bem velhinha e alguém fala, ah, mas tudo bem, né? Ela foi descansar porque ela já estava velhinha. Ou quando a gente passa por um processo de aborto e aí vem um colega que tem a melhor das intenções, mas que acha que é capaz de arrancar a nossa dor com as próprias mãos e fala, você é tão jovem, você vai engravidar de novo. E é o que a gente escuta. Por que a gente escuta isso? Além dessa necessidade que o ser humano tem de querer arrancar a dor do outro com as próprias mãos, a gente sabe que se a gente for entrar a fundo na dor do outro, a gente vai se encontrar e se deparar com as nossas próprias dores. E a gente não está preparado para isso. A gente coloca debaixo do tapete e a gente vai trabalhar e a gente tem que pagar boleto e a gente entra no piloto automático e quando a gente vê, a gente está tomado por esse adoecimento, por esse sofrimento e aí a gente tem um sintoma que já se manifestou no corpo e aí quando a gente vai no médico, o médico fala, ah, você está com transtorno de ansiedade, toma aqui um medicamento para você ficar bem. E muitas das vezes, a gente não está com um transtorno mental, mas sim em sofrimento. E esses sintomas se confundem. Porque os sintomas e as manifestações do luto, dos processos de sofrimento existenciais que a gente vai viver, são os mesmos sintomas da depressão e da ansiedade na maioria dos casos. Só que se a gente não consegue investigar internamente, entrar em contato com tudo isso que emerge a partir de uma experiência de sofrimento, a gente vai ficar biruta atrás de médico, atrás de diagnóstico, sem entender efetivamente o que está se passando aqui dentro. Tá? E aí, a minha provocação é, o que a gente está fazendo com essas dores e com esse sofrimento dentro do contexto do trabalho? Quando a gente pensa em, eventualmente, crescer através de uma experiência de sofrimento, ou elaborar essa experiência de sofrimento, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa atravessar ela. Não tem rota de fuga, não tem caminho mais rápido, não tem querer se driblar da dor, achando que alguém vai um dia resolver o problema, achando que um dia ela vai evaporar, achando que um dia aqueles sintomas vão desaparecer por si só, porque uma hora a conta chega. E aí, como que essa conta chega? Por exemplo, na pandemia. A gente ouve muitos especialistas falarem, depois da pandemia, os números de adoecimento se multiplicaram. Eu tenho uma teoria de que a gente já estava em sofrimento antes da pandemia. Só que o que aconteceu? A gente vive uma pandemia e ela escancara todas essas dores, porque a gente vai de novo para um lugar de insegurança, e aí a morte ali, ó, batendo a nossa porta, pessoas morrendo, múltiplas perdas, camadas e camadas e camadas extras de dor, e a gente num sistema de ameaça nosso ligado, gritando. E aí o que acontece?
Aquelas dores que estavam debaixo do tapete, escondidinhas, elas são convidadas a vir à flor da pele. E aí a gente fica de novo em carne viva. E aí a gente de novo entra em sofrimento. E aí a gente de novo entra em looping. E aí a gente fala, agora eu desenvolvi ansiedade. Claro que desenvolveu ansiedade, porque ninguém dá conta de viver com tantas emoções borbulhando e a gente tampando essa panela e essa pressão só aumentando. Então, a negação e a indiferença das nossas experiências de dor, elas são muito autodestrutivas, porque elas invalidam o que a gente sente. E não é o luto que adoece a gente, é a falta de validação. É a falta de espaços de afeto como esse para a gente falar, eu não estou bem, eu estou com ansiedade, eu preciso falar sobre ela, eu tenho uma compulsão X, eu preciso contar sobre ela, porque eu não estou aguentando viver com isso dentro de mim. E dor compartilhada é dor diminuída. É uma ótima pergunta, João. É uma pergunta que é uma pergunta fácil e difícil, né? Eu vou trazer um exemplo da ansiedade. A gente tem um certo grau de ansiedade na vida, né? Que é uma ansiedade que faz a gente... Como é que a gente sabe se já virou um transtorno ou se a pessoa ainda está só em sofrimento? Como é que a gente distingue o que é transtorno e o que é sofrimento? Eu vou trazer uma metáfora do fogo, tá? A gente tem o fogo que a gente usa no nosso fogão, lá na boca, para fazer o ovo, para fazer a nossa comida, nosso arroz e nosso feijão, né? Essa é uma ansiedade boa, se a gente pensar no fogo como um fogo útil para a gente cozinhar em casa. Que é a ansiedade, por exemplo, eu fico ansiosa, eu vou falar em público, é claro que eu fico ansiosa. Então, eu vim me preparando, eu venho fazendo uma respiração, mas tem uma ansiedade que é uma ansiedade boa, que é uma ansiedade que me impulsiona para frente. É a ansiedade que faz a gente atravessar a rua, porque a gente tem que ficar com o sistema de alerta mais ligado. É a ansiedade de fazer coisas pela primeira vez, quando a gente vai casar, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, quando a gente vai fazer alguma coisa que é muito importante, gera uma ansiedade na gente. Só que essa é uma ansiedade boa, considerada funcional, né? Que é aquele fogão lá na boca para fazer a nossa comida em casa. A partir do momento que esse fogo queima a minha cozinha e se alastra por outros cômodos da minha casa, essa ansiedade começou a tomar conta e começou a tirar a nossa funcionalidade. E aí ela está tomando conta de lugares que ela não deveria estar tomando conta. Então, no caso da ansiedade, o mundo começa a virar um lugar muito perigoso. Eu não vou trabalhar porque eu fico ansiosa, tenho taquicardia, tenho boca seca, e eu não vou para essa apresentação porque aquilo vai me fazer mal. Então, é um limite da funcionalidade. Quando eu entendo que esta ansiedade está tomando conta de mim, que está impedindo de eu fazer coisas que eu fazia antes, é um sinal de alerta. Vocês conseguiram entender? João, consegui te responder? Boa. Então, quando a gente percebe que a gente tinha uma funcionalidade, uma vida, uma rotina, uma dinâmica, uma organização, e essa ansiedade, ou esse sofrimento, ou essa dor, começam a tomar conta da gente, a gente pensa na intensidade desse sintoma, o sintoma que era um sintoma pequenininho, que só aparecia em situações pontuais, ele está tomando conta de mim. E aí eu preciso ficar atento. O que está rolando? O que está acontecendo? E qualquer um desses sintomas, tá, gente? Não é só as manifestações físicas, né? Se eu estou tendo pensamentos negativos, mais do que o normal, se eu estou questionando a minha vida, se eu não estou encontrando um propósito para viver, tudo isso é sintoma existencial que a gente precisa parar para olhar. Beleza?
E aí eu gosto muito dessa competência regulação emocional, que é uma competência que eu levo, especialmente nas minhas capacitações para liderança, que é o seguinte: a gente já sabe, a Organização Mundial de Saúde já disse, vai ter estresse, vai ter dor, vai ter um monte de sofrimento existencial ao longo da nossa vida. A vida não é do jeito que a gente gostaria que ela fosse. Mas qual é o pulo do gato? Se eu sei que vai ter dor, se eu sei que vai ter sofrimento, se eu sei que vai ter estresse, o pulo do gato é: entrei no estresse, que às vezes a gente não escapa dele, né? No dia a dia. Como que eu vou sair do estresse? Liguei o meu sistema de alerta. Meu sistema de alerta está lá bombando, de medo, de insegurança, de ameaça. Como é que eu faço para sair do estresse, se retirar do estresse? Essa é a competência regulação emocional, a capacidade que a gente tem de modular as nossas emoções. Escorreguei na casca de banana. Estava atrasada, peguei um trânsito na rua, briguei na rua com alguém. No trânsito ou no sinal, foi atravessar, o cara me fechou, que a gente sabe que essas coisas acontecem. E aí a gente fala, caramba, entrei numa confusão, às vezes a gente entra de bobeira, às vezes a gente escolhe entrar, porque às vezes são confusões importantes da gente entrar, né? Mas como é que eu me autorregulo? O que eu faço para sair desse lugar que eu mesma me coloquei? Isso, gente, é uma ferramenta de autoconhecimento. O que eu faço? Eu vou buscar uma respiração, à noite eu vou para a academia. Qual é a forma que eu vou encontrar de tentar neutralizar esse estresse durante o dia? É que nem a gente pega o nosso celular e bota na bateria para carregar, para a gente usar ele no dia seguinte. Como é que a gente está carregando a nossa bateria interna? Recarregando a nossa bateria interna. Dá para a gente viajar com o tanque de gasolina na reserva? Se a gente viver na reserva, a gente vai pifar. E às vezes a gente fala, vai dar para chegar, vai dar para chegar. Aí quando você vê, você está com esgotamento, por exemplo, profissional, que é o tal do burnout, que é um esgotamento, que é considerado uma síndrome, que deixa a gente impotente. E aí a gente fala assim, pô, estresse lá no meu trabalho está me adoecendo, meu líder está me adoecendo. Claro que existem líderes que adoecem, sim. Claro que existem relações no trabalho que são relações tóxicas, sim. Assim como a gente tem na nossa vida pessoal. Claro que tem culturas que são culturas mais inóspitas do que outras. Mas qual é a parte que me cabe enquanto responsável e guardiã de mim mesma para que eu não escorregue em tantas cascas de banana? Porque algumas eu vou escorregar. A vida já disse, a OMS diz, que algumas eu vou entrar. Mas a partir do momento que eu entrei, como é que eu faço para sair? Tá? Outra ferramenta importante, que é o autoconhecimento, que é isso. Investigar da onde que isso vem. Nunca é tarde para a gente investigar. E aí, como que a gente investiga? Porque o autoconhecimento, a gente ouve muito falar hoje em dia, né, do autoconhecimento como uma ferramenta potente de cura, de prevenção. São pequenas perguntas e perguntas simples, porque ele é meio subjetivo, né? Ah, a pessoa precisa se autoconhecer. É um processo, a gente vai passar a vida se autoconhecendo, né? Quando a gente acha que a gente aprendeu tudo, você se depara com uma situação nova, você fala, caramba, que fadigante isso, né? Viver. Mas é isso. Perguntas assim como, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou agindo da forma como eu estou agindo? São perguntas que a gente precisa fazer para si. E quando a gente faz perguntas como essas, a gente está se relacionando melhor com a gente está se acolhendo mais,
mas, sobretudo, a gente está se relacionando melhor com as outras pessoas. A gente está dando uma chance para a gente de ser formador de opinião da gente mesmo, para que a gente consiga, inclusive, ajudar o outro, eventualmente os nossos filhos, por exemplo, nesse processo de regulação emocional. Autocuidado. Se eu não me cuido, eu não posso cuidar de ninguém. A gente não pode levar ninguém para algum lugar e querer que essa pessoa vá para algum lugar se a gente nunca passou por esse lugar antes. É existencial que eu estou falando, né? Óbvio. O principal fator de proteção dos adoecimentos mentais é o autocuidado. O que é aquilo que eu faço que vai recarregar minha bateria interna e me ajudar a escorregar em menos cascas de banana? A gente tem uma pergunta da Simone. Sou ansiosa desde criança, depressiva há 25 anos, tenho os meus altos e baixos. Ouvi de uma médica que depressão não tem cura. Temos que tratar para o resto da vida como uma doença crônica. A senhora concorda? Senhora. Obrigada, Simone, pela sua pergunta. Eu não sou médica, né? Mas eu vou tentar responder a Simone. O que acontece? Quando a gente tem um episódio de depressão, a chance da gente ter o segundo é 2 vezes maior. Quando a gente tem o terceiro episódio de depressão, a chance da gente ter o quarto é 3 vezes maior. Esse número só se multiplica. Ou seja, ela tem uma predisposição genética e aí a gente fica na vigília o resto da vida, porque a gente tem que cuidar dessa depressão. Então, é um movimento de viver que é um movimento de como é que eu vou me autopreservar para não ter novas crises. Então, não ter cura é muito forte, né? Mas, sim, é possível a gente administrar a rotina, as nossas escolhas, a nossa vida, para que a gente não entre numa nova crise. Mas tem reincidência, sim, e é muito comum ter reincidência. Então, a terapia, o autoconhecimento, a atividade física, Simone, talvez sejam caminhos para te aliviar de alguma forma. Espero que eu tenha conseguido te responder. Thalita fala, né, da mulher que tem esses múltiplos papéis, com certeza. O que mais? Há pouco tempo fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada, interfere nas atividades, com certeza. Acredito que não tenha cura para o homem, para Deus sim, através da fé e da força. Um outro fator de muita proteção, que a Tamara fala, e é certo, é a espiritualidade. A gente sabe que estar preenchido de questões existenciais, de sentido de vida, né, é um fator de muita proteção, especialmente quando a gente pensa no suicídio, né? E aí, eu vou falar uma coisa para vocês que talvez seja bem importante, que quando a gente ouve que uma pessoa, um amigo, um vizinho, alguém, né, da nossa família, ou a gente mesmo, teve alguma ideação suicida, a gente tem um julgamento que nossa, essa pessoa ela é fraca, ela não deu conta dos problemas, ela viveu, por exemplo, um coração partido, descobriu uma traição e foi lá e tentou se matar, ou efetivamente conseguiu tirar a própria vida. Ou a gente fala, nossa, essa pessoa é muito corajosa, como é que ela deu conta de deixar, por exemplo, as pessoas que ela ama. Só que no caso do suicídio ou de comportamentos autodestrutivos, a pessoa tem um nível de sofrimento tão grande, mas tão grande, um sofrimento existencial, é quase que se a gente pensasse que a vida dela não tem mais sentido. É uma alma esvaziada de sentido. Não faz sentido eu estar aqui. E o sofrimento é tão grande que não é que essa pessoa não queira viver, mas essa pessoa quer acabar com a dor. E aí o único caminho que ela vê para acabar com a dor, porque ela lembra aquele slide da impotência e do baixo recurso? O único caminho que ela enfrenta para sair do fundo do poço, que ela acredita, é a morte. E aí é assim, né? A gente sabe.
porque é um ato impulsivo. Pessoas impulsivas têm uma tendência maior a cometer suicídio, porque é um ato impulsivo para um problema que, na maioria das vezes, é um problema temporário. Então, quando a gente pensar numa pessoa que teve uma ideação suicida, seja jovem, seja adulto, seja idoso, a gente precisa sempre lembrar que existe um sofrimento tão grande, que ou essa pessoa tentou comunicar para alguém esse sofrimento, tentou se expressar, tentou diminuir essa pressão e não teve espaço social de afeto para botar para fora e ventilar esse sofrimento, ou ela nem tentou comunicar esse sofrimento porque ela sabia que ela não ia ter eco e alguém ia falar assim: ah, você está querendo chamar atenção. A gente não... Eu já falei isso, antes de saber o que significa uma pessoa que está num extremo nível de sofrimento. E a gente tem que tomar cuidado com isso, que a gente vai julgar, mas a gente tem que parar antes de julgar. O que eu vou fazer com esse julgamento? E nessas horas, ó, boca fechada, para a gente não machucar mais ainda uma pessoa que está com uma dor profunda, onde ela só acredita que aquela dor vai ser sanada se ela tirar a própria vida. É muito sério. É muito sério. E aí tem os 4 Ds, que é a depressão, na maioria dos casos associada ao suicídio, o desespero, que faz com que o indivíduo tenha esse ato impulsivo, a desesperança, que é uma palavra que a gente valoriza pouco, mas é não ter esperança e não ter perspectiva e não ter sentido na vida, e o desespero. São os 4 Ds característicos de pessoas que fazem planejamento e planejamento e planejamento, e em algum momento tem uma impulsividade e consegue colocar em prática aquele planejamento que ela estava fazendo. Na maioria dos casos, sempre tem planejamento. E aí, em algum momento, a impulsividade toma conta desse indivíduo e ele consegue colocar em prática o planejamento dele. A gente tem uma pergunta do Antônio. Tem um exemplo próximo na minha família de pessoa impulsiva, que não se manifesta, não tem fé, nem em questão espiritual, nem na vida, nem no país. Não aceita ajuda profissional e vive com comportamento suicida. É bem difícil lidar porque não sabemos como ajudar. Qual o caminho em casos assim? Levar para o médico à força é o caminho. Não tem outra alternativa. Quando a gente pensa numa pessoa que tem ideação suicida, também, além da impulsividade, tem um comportamento e um perfil de personalidade, na maioria das vezes, que são pessoas muito inflexíveis, pessoas rígidas, pessoas que não dão conta de ter um pouco mais de jogo de cintura. E aí, o que acontece? A pessoa acredita que ela não precisa de ajuda. E aí, o que acontece com a família? A família sofre junto. A família, às vezes, adoece junto. Então, precisa pedir ajuda. Precisa levar, às vezes, a pessoa amarrada para o médico. Porque são casos graves que a gente não pode negligenciar. E aí, é isso. Quando a gente vê uma pessoa que está em depressão, às vezes, a pessoa não tem desejo de sair da cama. E a gente está lá, vamos correr a maratona, vamos para a festa, vamos para o aniversário. Só que a pessoa não tem vontade de sair da cama, gente. Como é que ela vai fazer uma maratona? Ou uma corrida de 100 metros, de 10 quilômetros? E a gente quer arrancar a pessoa da cama. Só que, às vezes, com essas falas, a gente está invalidando a dor, de novo, desse ser humano. O que é possível para essa pessoa fazer? Eu já ouvi casos de diretor de empresa falando, eu não via valor em fazer a minha barba. Eu não queria tomar banho. E o banho, gente, apesar da gente esquecer e não valorizar isso, é a principal movimento de autocuidado que a gente faz é tomar banho.
E aí, a pessoa que está em depressão, uma pessoa que está ruminando pensamentos do passado, que está vivendo no passado, e tem muita dificuldade para poder voltar a fazer coisas que ela fazia, que ela tinha paixão. E aí tem uma apatia. Tem o que o Drauzio Varela fala, que é uma síndrome amotivacional. Você não tem vontade de fazer aquilo que ela sempre gostou de fazer. E a gente tem que ficar atento às pessoas que trabalham com a gente ou com as pessoas que moram com a gente. Que são sinais, às vezes, muito claros. Por exemplo, estou pensando em me matar, sabia? O negócio está tão feio que eu estou pensando em me matar. A gente não valoriza esse tipo de fala. Em muitos casos, a pessoa conta que quer se matar. Porque a gente não sabe o que fazer com isso. Em muitos casos, a pessoa começa, por exemplo, do dia para a noite, com uma religião que ela nunca foi uma pessoa espiritualizada. De repente, ela começa a frequentar a igreja. Você acha estranho. O que aconteceu? Então, são comportamentos extremos que a gente precisa ficar atento. Ou a pessoa começa a vasculhar documento e arrumar documento. Tudo aquilo na cabeça da pessoa passando e a gente não está se dando conta de que a pessoa está num sofrimento existencial e que, eventualmente, ela tem ideações suicidas. E comportamentos autodestrutivos, que a gente sabe, segundo a constelação familiar, e o Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, embora eu não seja uma estudiosa disso, a gente já sabe que comportamentos autodestrutivos, na maioria dos casos, são comportamentos e padrões que a gente carrega na nossa ancestralidade. Então, se a gente fizer um retrospecto dos nossos avós, dos nossos pais, a gente precisa olhar para isso também para entender que tipo de comportamento autodestrutivo eu estou tendo e o quanto que isso é recorrente na minha árvore genealógica. Tá? O João fala. Mais dúvidas? O João fala, isso que você falou, que o perigo do mito de quem é amplamente divulgado, de quem fala que vai se matar e não se mata. É importante saber que isso não é verdade. Tipo, as pessoas falam, quem fala que vai se matar não se mata. Está querendo só chamar atenção. É isso. É isso. Eu contei ontem para o grupo de ontem uma história que eu vou contar para vocês. Na pandemia, as escolas ainda não tinham sido fechadas. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha de hoje está com 14 anos, 2 meninos, um de 11 e um de 5. Na pandemia, no comecinho da pandemia, ela estava com, acho que 12. Tinha acabado de fazer 12, eu acho, se eu não me engano, tá, gente? E aí eu estava trabalhando online, porque eu tive o privilégio de poder trabalhar online. E eu comecei a ver, a reunião estava terminando, eu comecei a ver nas mensagens do grupo da escola o caso, que é um caso muito conhecido em São Paulo, no começo da pandemia, foi noticiado, e um caso de uma menina que entrou na escola Porto Seguro e se matou com a alça da lancheira no banheiro, uma menina de 12 anos. Eu li aquela mensagem, estava trabalhando, né, e assim, terminando a reunião, e aflita com aquela mensagem, comecei a ver o grupo das mães pipocar. Comecei a me pensar e me preparar, como é que eu ia me preparar para ter essa conversa com a minha filha. E logo na sequência das mensagens da notícia, daquele entorpecimento das mães e dos pais chocados com a notícia, começou a chegar umas mensagens de pessoas falando, gente, não contem para os seus filhos o que aconteceu no Porto Seguro. Porque tem um grupo de psicólogos que acredita que se a gente conta, se a gente noticia, pode ter uma onda de suicídios entre os jovens, por exemplo, porque eles vão se contagiar e é uma ideia que vai sugerir que eles tirem a própria vida caso eles estejam em sofrimento. Parece que, de fato, há 30 anos atrás, em algum momento, no Japão, teve uma sequência de suicídios entre jovens, 15 ou 16, depois de uma notícia no jornal de que um jovem tinha se matado. Então, tem profissionais da saúde que acham que a gente não deve falar sobre esse assunto. Eu estava lendo essas mensagens no grupo, meio em estado de choque, porque isso vai contra
completamente contra tudo que eu acredito com relação ao sofrimento existencial. Comecei a ver, falei, bom, eu não vou nem entrar nessa discussão, porque não dá para entrar em grupo de discussão de mães, né? Todo mundo fica muito inflamado. E eu estava só preocupada em como é que eu ia acolher a minha filha quando ela chegasse em casa. A porta da minha casa vive aberta. Então, meus filhos entram e saem e não precisa tocar campainha. Eu estava esperando eles para almoçar. Ela entrou em casa, a minha filha, que na época tinha 12 anos, entrou em casa esbaforida. Mãe! Jogou a mochila e falou, você viu o que aconteceu no Porto Seguro? Ela não só já sabia, como ela tinha o vídeo da mãe chegando no banheiro da escola para encontrar a filha morta. Alguma pessoa cruel fez o filme desse momento. Imediatamente, óbvio, eu pedi que ela apagasse o vídeo, porque eu não queria que ela ficasse seduzida de querer mandar isso para alguém. Expliquei para ela que aquilo era o extremo do mau gosto e do desrespeito. Alguém que faz um filme e começa a viralizar, e o filme viralizou entre eles. Eu não tinha visto o filme ainda, vi no celular dela. Fiquei chocada, pedi para ela apagar, e a minha pergunta para vocês é, dá para a gente não falar sobre isso com os nossos filhos? Hoje tem uma coisa chamada rede social. A notícia chegou para ela igual pólvora. Provavelmente a notícia chegou para ela antes de chegar para mim. E se a gente sabe que o suicídio não existe dosador de dor, tá, gente? Uma coisa importante, não existe dosador de dor. Mas se a gente colocar numa hierarquia de sofrimento, a pessoa que tira a própria vida é a pessoa que está num grau de sofrimento existencial muito importante, muito mobilizador e muito desorganizador. Se a gente sabe que os nossos filhos podem estar passando por um processo de sofrimento existencial, a gente precisa abrir esse canal de diálogo com eles. A gente precisa pedir ajuda para profissionais da saúde que possam endereçar junto com a gente esse tema. O que a gente não pode é fechar essa porta. Deixa eu ver só quanto tempo a gente tem. Eu fico falando e... Isso aqui eu já falei um pouquinho. E aí aqui, quando eu trago essa tríade do cuidado, como é que a gente pode juntos, dentro de uma organização, por exemplo, que sempre foi um espaço de muito sofrimento, apesar de ser um espaço de muita vida, assim como as escolas, a gente sabe que tem muito sofrimento dentro das empresas. Como é que a gente pode se fortalecer enquanto uma grande rede de apoio potente e afetuosa, embora a gente tenha os nossos conflitos, as nossas diferenças, como é que a gente pode ser rede de apoio uns para os outros? E aí, quando eu levanto a mão para pedir ajuda para um colega, o que eu estou, além de estar querendo me salvar e pedindo socorro, o objetivo eu estou autorizando você, quando você estiver em dor, para você também vir e procurar ajuda. Então, às vezes tem um colega que não está bem, e ele fala, não, mas não comenta com ninguém, não fala com a RH, que eu, por exemplo, tive ontem uma tentativa de suicídio, me cortei e eu não estou bem. Gente, às vezes vai ter que falar com o RH, com a área médica, com o jurídico, com a família da pessoa. Não tem jeito. Por mais que esse tema exija da gente, emocionalmente falando, quando eu trago esse conhecimento para vocês, é com o intuito da gente poder salvar vidas. E ajudar que essas pessoas não progridam nessa ideia. Tá? Bom, aqui eu gosto muito de falar sobre a empatia, porque a gente aprendeu que empatia é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco cuidado com esse conceito, porque eu não vivi a experiência do outro. Então, eu não consigo me colocar no lugar de uma outra pessoa. E aí a gente aprendeu que empatia era isso, eu vestir os sapatos do outro. Mas eu tenho uma história de vida
completamente diferente. Então, eu posso viver a mesma perda de alguém e como eu tenho uma história de vida completamente diferente, naturalmente eu vou ter uma reação muito diferente para esse luto. O luto ele é muito individual, solitário e individual. Agora, quando eu conecto o meu humano com o humano do outro, eu estou sendo empática. Quando eu faço alguma coisa com o sofrimento do outro, eu estou tendo compaixão com o outro. Que a empatia é a conexão entre duas pessoas que se conectam em função de um sofrimento. A compaixão é a ação que eu vou ter frente a esse sofrimento. O que eu vou fazer com o sofrimento que o outro está me contando? Então, a empatia não depende da compaixão, mas a compaixão depende da empatia. Entenderam? Então, eu não posso saber o que viveu uma pessoa que tem uma experiência diferente da minha. Mas eu posso abrir um espaço de diálogo, oferecer o meu tempo, oferecer afeto, oferecer um mimo, oferecer cobertores quentinhos quando a pessoa está em sofrimento, não fazer julgamento, simplesmente estar genuinamente interessada pelo outro, pelo que o outro tem a dizer, disponível emocionalmente, para que essa pessoa possa aliviar um pouquinho dessa pressão e ventilar esses sintomas e ventilar essas dores. Dúvidas? Ah, isso aqui, gente, eu esqueci ontem. A gente botou ontem a apresentação errada e a gente não falou. Eu já tinha me lembrado disso. Isso aqui é o que vocês têm no plano de saúde. E a gente também não pode esquecer que esses benefícios são benefícios que a gente precisa acionar quando a gente não está bem, né? E às vezes a gente esquece que tem por trás de um plano de saúde uma série de coisas que a gente nem conhece, que a gente nem viu, que a gente nem acessou, mas que às vezes podem tirar a gente de um sofrimento grande, tá? E aí, se vocês não conhecem todos os benefícios e tudo, peçam ajuda, pergunta. Entre em contato com essas informações, porque em algum momento vocês podem precisar delas, tá? Dúvidas? Que horas são? Meio-dia aí? 12. E aí? Temos ainda um tempinho para dúvidas. A gente tem alguns comentários, não são dúvidas, mas são comentários aqui no chat, que eu acho legal a gente ler. O Antônio disse que esse tipo de conversa deveria ser em TV aberta em rede nacional, que é uma utilidade pública. Que essa palestra deveria ser obrigatória para todos os funcionários, que é um assunto muito relevante e precisa ser difundido. A Mariellen fez uma pergunta, acho que você acabou respondendo também, mas vou reforçar aqui. Ela pergunta qual a melhor forma de ajudar alguém que ainda não pensou em suicídio, mas está com depressão profunda e tomando medicação. É interessante, né, isso. A gente, às vezes, pensa que a pessoa que tem um diagnóstico, ela não pode trabalhar, eventualmente, tem que ficar afastada. E, às vezes, o trabalho organiza essa pessoa, né? Às vezes, o que é bom para a gente não é bom para o outro, né? Assim como viver as nossas experiências de dor, né? Embora a gente precise falar sobre elas, cada um tem o seu tempo de chegada nesses assuntos, né? Porque, de fato, mobiliza muito e abre muito dessas casquinhas e dessas feridas. Mas, às vezes, o trabalho, que é um lugar onde a gente se dignifica tanto, né, que oferece tanta coisa para a gente, que ajuda a gente a realizar os nossos sonhos, né, ele pode ser também um processo mais organizador, né? Então, não necessariamente uma pessoa que tem depressão, claro, vai depender do nível, não necessariamente ela precisa ficar em casa, ela pode vir trabalhar se ela tiver com acompanhamento, se ela tiver medicada, eventualmente, se precisar, se ela tiver com terapia em dia. Então, pergunte, né, para a pessoa, né, ou para a pessoa com quem vocês convivem, ou com a pessoa com quem vocês estão trabalhando, abre o canal, pergunta, se disponibiliza, né, para que a gente possa, de novo, ajudar as pessoas nessa conscientização, para diminuir o tabu. Tem muito tabu em torno do adoecimento mental, em torno dos nossos lutos. A gente quebra uma perna, a gente vem para trabalhar mancando,
mas a gente não diz que tem um processo de ansiedade, ou uma compulsão, ou um comportamento autodestrutivo. A gente tem vergonha de dizer, porque a gente acha que isso vai comprometer a nossa imagem, a nossa reputação, a nossa performance, o nosso desempenho. É claro que vai afetar o nosso desempenho. Assim como uma perna quebrada. Eu não vou trabalhar tão bem quanto se eu não tivesse com uma perna quebrada. Então, a gente precisa cuidar desses estigmas, porque, embora as nossas dores nos definam, é óbvio, né, que uma pessoa, e a gente ouve muito dizer, né, quando a gente pensa na diversidade, a gente ouve muito dizer que minha opção sexual não me define. É óbvio que não te define, enquanto o que você vai fazer com isso? Mas é óbvio que você viveu preconceitos, a gente vive num país que é preconceituoso. Então, você foi marcado por uma experiência que, infelizmente, te trouxe dor. As nossas experiências definem quem a gente é. É óbvio. Define a nossa trajetória. Define as nossas escolhas. Eu sou quem eu sou. Estudo o que eu estudo hoje. Há 5 anos estudando esse assunto. Porque aos meus 17 anos eu perdi um irmão assassinado aqui no Rio de Janeiro. É óbvio que essa experiência marcou a minha trajetória de vida até hoje. E como eu falei, é passado, ainda é presente, porque vai ser sempre uma dor, nunca vai deixar de ser uma dor, e ela vai me acompanhar o resto da minha vida. Eu sou a mulher que eu sou porque eu vivi essa experiência, eu sou a mãe que eu sou porque eu vivi essa experiência, eu sou a profissional que eu sou porque eu vivi essa experiência. É óbvio. Assim como outras que eu acumulei até aqui. Agora, isso não me impede de ser quem eu quero ser, mas isso é uma marca que eu tenho na minha história. Assim como todas as dores que vocês carregam. E que, na maioria delas, a gente traz de casa. E a gente confunde essas dores com os conflitos do trabalho. E quando a gente vai puxar o fiozinho da meada assim, ó, é muito mais sobre a gente do que sobre o outro. É muito mais um desamparo, é muito mais uma ameaça que esbarra em alguma ameaça que a gente tem íntima, alguma insegurança íntima, algum medo íntimo nosso, e a gente transfere isso para o trabalho. E a gente bota a culpa no trabalho, a gente bota a responsabilidade no chefe. De novo, tem hora que a gente precisa chamar o outro na xixa e falar, ó, isso aqui não foi legal. Mas qual é a parte que me cabe enquanto responsável e guardiã de mim mesma? Claro, claro. Oi, pessoal. Boa tarde. É Monique Brito, de Benefícios, que está falando aqui. Eu vou só corroborar o que a Mariana já comentou sobre o apoio PES, que eu já vi alguns comentários ali também no chat das pessoas falando que já usaram. E não sei se todo mundo conhece, o Apoio PES é um programa que a gente tem, que é uma plataforma gratuita, tá? Através daquele 0800 que está ali, essa informação está no nosso portal corporativo. O Apoio PES, ele é uma central de acolhimento, tá? De aconselhamento, tem apoio psicológico, financeiro, social, só que, né, trazendo para o tema que hoje é confidencial, tá? Então, é muito bacana a gente saber, ter a informação ali, né, das pessoas que já utilizaram, então comentando ali, mas é uma central de atendimento gratuita que você pode entrar em contato 24 horas por dia, pedir apoio. Você tem ali algumas, se eu não me engano, são 4 sessões até por telefone, né? Mas eles têm uma equipe super multidisciplinar, né, que atende ali a qualquer situação que você pode estar passando e que, inclusive, é extensível aos seus dependentes. Então, às vezes, não só você, né, titular, funcionário da Ecatu, pode estar passando por uma situação, mas você pode dedicar essa ferramenta ao seu cônjuge, né, alguém que vive com você, que pode também estar precisando de ter um aconselhamento ali de imediato, né, essa rede de apoio que a Mariana comentou, que é importante a gente ter. Então, para quem estiver precisando, né, querendo ter esse primeiro contato, esse primeiro apoio, o Apoio PES pode ajudar vocês. Mais dúvidas?
Aqui no chat online não temos dúvidas, só muitos comentários, todo mundo elogiando a palestra. Então, muito obrigada, Mariana. E também se formou uma rede de apoio aqui, as pessoas desejando meus sentimentos. E disseram que já estão te seguindo. Palestra incrível, palestra maravilhosa, essencial. Então, é um tema muito sensível, né? Vocês não têm nenhuma pergunta para me fazer? Tem prova no final, hein? A Tassiana, acho que foi sem querer. Tassi levantou a mão e abaixou. Foi eu sem querer. Tudo bem. Eu tenho uma pergunta. Por favor. Enfim, você chegou a abordar sobre as redes sociais. E o que eu concordo inteiramente com você, não tiro nenhum ponto. Mas aí a minha pergunta é, o fato das pessoas que frequentam, consomem muito rede social, ela está o tempo todo postando coisas como, a minha maneira de ver é como se fosse uma autoafirmação que ela precisasse mostrar para uma rede de pessoas que estão ali conectadas que ela é boa demais, ou é bonita demais, ou tem uma vida maravilhosa demais. Isso não seria, no fundo, uma carência muito grande que essa pessoa precisa, que ela tem, e precisa da aprovação coletiva das pessoas? Eu pergunto isso porque, por muitas vezes, eu não sou um grande consumidor de rede social, mas em alguns momentos a gente acaba entrando para poder não ficar tão alienado também, e eu tenho essa sensação que essas pessoas, elas estão num universo que, para mim, não existe. Entende? E eu me questiono muito em relação a isso. Se eu estou fora do padrão que a humanidade está seguindo agora. Então, isso eu acho que é um comentário com uma pergunta também. É Roberto, né? Exato. Obrigada, Roberto, pela sua pergunta. Eu vou te responder com uma frase. Todo excesso esconde uma falta. Já ouviram essa frase? E aí, existem pesquisas que já falam na compulsão do consumo digital como se fosse uma compulsão da comida, como se fosse uma compulsão de outras coisas, né? Então, é fato que provavelmente tem algum buraquinho que está precisando ser preenchido e a pessoa acaba preenchendo com a rede social, né? Agora, é uma estratégia para sobreviver, né, gente? Não tem como não negar isso, né? Não tem como negar isso, é uma estratégia para sobreviver. Assim como tem pessoas que negam um processo de sofrimento, que escolhem um caminho de mais alienação, tem pessoas que vão a fundo no sofrimento para ser pessoas melhores, para ser pais melhores, etc, etc. Então, eu não tenho dúvida que a gente tem sempre que buscar esse famoso equilíbrio, e é um equilíbrio dinâmico, né? A hora a gente vai conseguir, a hora a gente não vai conseguir, no consumo digital, para que a gente não adoeça, né? Mas, com certeza, o excesso de uso é alguma coisa que está faltando profundamente para esse indivíduo, né? E começa a virar assim como atividade física, né, gente? Que a gente sabe que é para o bem, mas tem pessoas também que são absolutamente viciadas e isso começa a virar uma compulsão, uma neurose, se eu não malhar, se eu não tiver um músculo, XPTO, etc, etc. Então, são compulsões que a gente precisa tratar, e a compulsão é um transtorno de ansiedade, independente da natureza dela, né, do tipo de compulsão, é um transtorno de ansiedade. Espero que eu tenha te respondido, Roberto. Sim, sim. E bateu muito com o que eu penso, que é o resultado da minha análise dessa situação. Obrigado, tá? Obrigada a você. A Natália tem uma pergunta. Quais são as características de uma pessoa que apresenta burnout? E qual a melhor forma de tratar esse caso? As empresas estão se preparando para lidar com isso, com esses casos? É uma ótima pergunta também. O que é o burnout? Burnout é um esgotamento profissional. Lembra que eu falei do tanque de gasolina? É a gente só operar com o tanque vazio. Uma hora o corpo vai pifar. Qual é o principal remédio para o cansaço? Quem arrisca dizer?
o descanso. É isso. É claro que estou num projeto específico e vou trabalhar mais horas do que eu normalmente trabalho durante um período X. Ok, é um risco calculado. Agora, eu viver muitas horas do dia e muitos meses e muitos anos na reserva, a minha bateria na reserva, o que vai acontecer comigo? Eu vou entrar em processo de esgotamento profissional. E o que a gente está fazendo hoje aqui é conscientização para que vocês se autocuidem. E o autocuidado é um caminho de proteção do burnout. Eu estabelecer os meus próprios limites, chegar no trabalho com as minhas bordas delimitadas, para que eu seja respeitado e que os meus processos de autocuidado não sejam negligenciados. Por isso é que eu digo, o burnout não é responsabilidade exclusiva da empresa. É a empresa responsável, é a liderança responsável e nós, indivíduos, também somos os responsáveis. É corresponsabilidade. Não dá para falar de um único responsável pelo nosso processo de adoecimento, ligado efetivamente ao trabalho. Que o burnout é característica, e aí gera ansiedade, gera uma série de sintomas, quando a gente tem baixo recurso dentro da empresa para trabalhar, muitas horas dedicadas ao trabalho, isso efetivamente pode virar um transtorno que é o considerado burnout. Eles chamam de síndrome, né? Não é uma doença, mas é hoje um CID. Tem um CID, tem um diagnóstico formal, mas que é muito difícil a gente chegar nesse diagnóstico. O próprio médico tem muita dificuldade, porque a pessoa está esgotada, ela está esgotada só pelo trabalho? Na maioria dos casos não é só pelo trabalho. Então é um diagnóstico bem delicado, que a gente precisa de sempre, na maioria das vezes, uma equipe multidisciplinar para poder ajudar nesse diagnóstico. Espero que eu tenha conseguido responder. O Adalberto pergunta, quais são os sinais que podemos identificar no próximo de um princípio de esgotamento? Um sinal importante, vocês conhecem a síndrome do impostor ou da impostora? É isso. A gente acha que a gente é uma fraude, a gente começa a questionar a nossa própria competência, a nossa autoestima vai no pé, a gente não acredita mais na gente, porque a gente está exausto, e quando a gente está exausto, a gente não faz nada bem, e aí vira um ciclo vicioso e punitivo desses pensamentos que são pensamentos que não agregam e não ajudam a gente tentar refletir, né, sobre quais são as escolhas que a gente está fazendo e por que a gente não está se cuidando, né? Então, de novo, o autocuidado como um fator de muita proteção para os nossos processos de adoecimento. Pergunta, oba! Vou falar como a geração que eu sou. Os jovens de hoje em dia têm muito acesso à internet e como o mundo que a gente vive é muito perigoso, tanto para sair, como antigamente era, de se encontrar numa praça, jogar a conversa fora, o meio que a gente encontra são os meios de comunicação como o Discord, por exemplo, o Teams ou outras formas. A nossa forma de acolhimento hoje em dia é por esse meio. Eu mesma sou suspeita, eu uso muito do Discord porque eu tenho uma rede de amigos que usam e é a forma que a gente se encontra durante a semana. Então, saio do trabalho, pego horas de trânsito, chego em casa, faço o que eu tenho para fazer e, mesmo que seja durante 1 hora, eu fico 1 hora com esses meus amigos e é a minha forma de buscar apoio. Porque a gente não tem tempo. Todo mundo estuda, faz faculdade e a gente fica muito limitado na rotina por conta dos trânsitos que a gente encontra, das tarefas diárias. E eu sou uma pessoa ansiosa, eu descobri que eu tinha depressão com 16 anos e venho acompanhando esse tratamento. Outros amigos meus também. Um amigo meu, depois de uma prova para a Marinha, terminou a prova, sentou, teve um infarto, faleceu. Com 18 anos. Isso que eu ia perguntar, com 18. Então, eu tive
que presenciar muita coisa quando estava tudo bem. Então, a gente tem que lidar com essas coisas, ainda mais na geração que a gente vive, onde tem muita coisa e muita informação também. Eu acho que a gente se apavora. Porque a gente precisa ter independência, a gente precisa ter o conhecimento, a gente precisa ter tudo ao mesmo tempo, porque é tudo mais fácil de ter acesso. Se tem internet, por que você não pesquisa? Às vezes a gente está tão esgotado que a gente não pensa nisso. A gente não busca isso, porque a gente só quer o relaxar, o descanso. A gente acaba tendo um burnout da vida. E esse que era o meu ponto. Se a gente consegue encontrar nos dias de hoje, os jovens, ainda mais quem trabalha e estuda como eu, uma forma de apoio. Tanto seja aqui na empresa ou se você sabe de alguma faculdade que faça algum meio de comunicação dessa forma. Como você chama? Eduarda. Obrigada, Eduarda, pelo seu depoimento corajoso. Eu vou te responder com uma pergunta. O que você gosta de fazer além... Discord chama? Vou para o Google procurar, que eu não conhecia. Olha como é bom. Saiu no Fantástico? Eu vou procurar, porque meus filhos já devem estar lá e eu não estou sabendo. Olha que perigo. O que você gosta de fazer além do Discord, além de trabalhar, além de fazer suas atividades? Hã? Então, precisa descobrir. Então. Dá para ficar 40 minutos no Discord e 20 minutos no CrossFit? É isso. A gente vai ter que repactuar com a gente mesmo. Não tem outra alternativa. Deve ser muito difícil ser jovem nos dias de hoje. Mas também é muito difícil ser idoso. E também é muito difícil ser pai e mãe. E também é muito difícil ser funcionário, cidadão no Brasil. Como todos nós temos, cada um carrega as suas próprias dores. É claro que tem um elemento internet na vida, na nossa vida já é uma problemática. Imagina na vida de vocês jovens. Então, você traz um discurso de muita preocupação, mas de muita lucidez. Você já está trazendo isso porque você já está sofrendo com isso há muito tempo. Precisa repactuar com você mesma. Galera, vamos fazer uma corrida de rua. Galera que está aqui perto de casa, para os que estiverem próximo, vamos cozinhar junto, qualquer coisa, para tentar aliviar a pressão do digital. Encher o potinho de emoções positivas, porque as emoções negativas a gente sabe que ele está transbordado já transbordou. O que é possível a gente fazer na nossa rotina de prazeres programados que levam a gente para um lugar de muito prazer, de muito bem-estar, que a gente não vê o tempo passar. A psicologia positiva chama isso de flow, que é uma palavra em inglês que significa fluxo e que fala que quando eu entro em fluxo, eu não vejo o tempo passar. Só que a gente tem que se alimentar de fontes que sejam nutritivas. Você pode ficar meia hora, 40 minutos, ou uma hora que seja, mas você tem que ir equilibrar isso de outra forma. Até pensando na nossa saúde física, da mobilidade, da atividade física. Caminhar na rua, ar livre, natureza. Quem aqui coloca a natureza no dia a dia? Gente, eu moro em São Paulo. Eu já vim aqui nesse escritório acho que 2 ou 3 vezes. Eu entro, eu fico embasbacada com essa vista. Vocês nem olham para essa vista, porque vocês têm isso todos os dias. E eu sou carioca, sofrida, que moro em São Paulo há 20 anos, e fico em choque. Toda vez que eu vejo, eu tiro uma foto de um ângulo diferente. Apreciar pequenas coisas na vida, é um caminho de autocuidado. Não estou falando isso que eu faço isso sempre, não. É porque, especialmente, eu tenho um carinho pelo Rio, e eu vejo esse prédio, essa vista, eu fico embasbacada, meu coração chega até... Fico palpitante, de emoção boa. É quando eu pouso no Rio de Janeiro, quando eu venho de avião, é a mesma coisa. O que é aquilo que faz o coração de vocês bater? A beleza na vida ordinária. O que é que vocês enxergam de beleza na vida ordinária? Que causa emoção positiva e que alimenta o nosso ego, alimenta a nossa alma. A gente tem que colocar na nossa rotina.
é encher o potinho da emoção positiva. Porque a emoção negativa já está cheia, lotado, e a gente não controla na maioria das vezes, como eu já disse. Agora, o que a gente pode fazer para se reequilibrar, a gente precisa controlar. Porque são coisas que só a gente pode fazer pela gente, ninguém pode fazer pela gente. Jovens, obrigada pela dica do Discord. Eu vou atrás disso agora. Agora, que medo de chegar lá e procurar e tá lá, Laura Clark, é minha filha. Com certeza ela já tá lá e eu não tô sabendo. Tá vendo como a gente aprende? Eu falo que o futuro do trabalho é isso, né? A diversidade no sentido de complementar, né? Da gente se complementar. Eu trago um pouquinho do meu cabelo branco, você traz um pouquinho da sua jovialidade, dos seus conhecimentos e a gente se complementa. Eu não sou melhor do que você e você também não é melhor do que eu, mas a gente poder juntas trabalhar e viver outras experiências é o que faz a gente enriquecer enquanto indivíduo, né? E essa é a beleza, né? Vocês estão me odiando? Que eu dei muita notícia ruim? Hã? Saiu no Fantástico, olha aí. Eu vou lá procurar. Claro, eu já sei, por isso que eu estou preocupada. Eduarda, por isso é que eu estou preocupada. Eu sei. Já estou em pânico. Já estou em pânico. Vou ver a matéria do Fantástico no Google Play, uma ótima ideia. Olha aí, a Vera falando que faz questão de colocar a natureza. Muito bom. Gente, foi um prazer enorme. Olha aí. Um monte de depoimento. Meditação para gastar energia. A Simone está falando da hiperatividade dela. Foi um prazer enorme. Obrigada pela presença. Se cuidem, cuidem dos seus. E eu fico à disposição para o que vocês precisarem. Espero que eu tenha tocado o coração de vocês em algum momento. Que essa é uma missão muito gratificante de vida. Que eu encontrei para aliviar um pouquinho os sintomas de processos de adoecimento. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Obrigada, Mariana.